Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Ventsink, estou aqui para falar para vocês sobre por que é importante a gente tratar da toxicidade bucal no processo de queda de cabelo. Tenho muito prazer de estar participando desse segundo congresso de terapia capilar online. Queria agradecer muito ao convite e a indicação. Vamos lá, brevemente. Eu sou especialista em prótese, minha maior formação é estética. Sou formado em odontologia, já tenho 26 anos. Tenho também a formação de biofísica e ortobiomolecular em biorressonância para Quantum Bio. Fiz a parte de ozonoterapia, sou terapeuta de ozonoterapia. Pude conhecer através do professor Braghini a International Academy of Oral Medicine and Toxicology, fiz a certificação internacional de remoção segura dos amálgamas, depois eu fiz o Biological Dentist Program, né, que é a certificação internacional de Biological Dentist, e isso me abriu várias portas e hoje eu dou aula em alguns cursos de pós. E queria fazer uma homenagem aqui, um agradecimento à doutora Elisete, que fui paciente dela, levei o meu filho que nasceu com uma alergia, e ela me falou tanta coisa que fez tanto sentido, que me levou realmente a conhecer mais profundamente a biorressonância, a biofísica, a ortobiomolecular, onde eu pude ter acesso a todas essas informações. Então eu gostaria muito de começar a minha aula mostrando um vídeo da doutora Elisete, onde ela explica de uma forma simples e rápida a importância da odontologia na tricologia. Olá, sou a doutora Elisete Kaffer e hoje vou dar mais uma dica de saúde para vocês. Um dos problemas que pode estar acometendo uma grande gama da população, inclusive você, é um problema oculto, escondido, que muitas vezes passa desapercebido por nós e pela maioria de todos os pacientes, que são as alterações odontológicas e seu papel nos níveis ótimos de saúde, queda de cabelo, alterações de pele e doenças sistêmicas. Na odontologia, o dente funciona como um microsistema e a vascularização, a nutrição, a irrigação, a drenagem linfática está totalmente interligada à nossa neuroectoderme, os órgãos que são formados pelo mesmo tecido embrionário, ou seja, está ligado aos olhos, à pele, às unhas, aos cabelos, ao esmalte dos dentes, à mucosa da boca e do ânus e aos receptores sensitivos e tubo neural. Ou seja, se por acaso você tem uma pequena alteração odontológica, uma infiltração numa dentina, uma pequena cárie, uma infiltração no material odontológico, muitas vezes o sintoma não vai ser a nível de dente, mas sim pode ser a causa de uma queda de cabelo crônica que ninguém descobre a causa, fragilidade nas unhas, dores crônicas. Isso deve ser avaliado e investigado pelo colega odontólogo. Então procure o seu dentista no caso de você ter investigado várias causas de alterações de pele, de cabelo, de unhas e nunca ter encontrado a causa disso. Alterações neurosensoriais, fibromialgia, calafrios, alterações de sensibilidade, também pode ser causado por alterações odontológicas. Nem sempre o sintoma é onde o órgão está doente. Outro problema que nós temos na parte coerente à compatibilidade dental e a personalização é a compatibilidade ao material odontológico. Então, muitas vezes, ao fazer um tratamento, é colocado um material, uma resina, que para a tua genética, para o teu estilo de vida, para a sua epigenômica, a sua individualidade, não é coerente, não é ressonante.
Ou seja, assim como nós podemos ter rejeição a uma prótese, né, de uma cirurgia que nós fazemos de quadril, de ombro, você pode ter rejeição ao material odontológico também. Então, não que o material seja ruim, mas que o seu corpo pode estar reagindo a algum componente. Esse componente pode ser a sílica da resina nos pacientes que são geneticamente incompatíveis à sílica, ao silício, pode ser a platina nos pacientes do material da amálgama, ou ao mercúrio, às ligas metálicas, ou seja, o que é bom para um não é bom para o outro. Quais são os componentes, quais são os pequenos sinais e sintomas que você pode pensar que o seu material odontológico não está compatível com você? Não sinais dentários, mas sinais dermatológicos. Então você pode sentir alteração da salivação. Na hora que você passa a língua nos seus dentes, você sente que os dentes estão mais porosos, estão mais ásperos. Então, um dente, quando não tem infiltração, quando tem a viabilidade do canal dentário, ele está eletricamente estável, ele está condutível. Então, quando tem uma infiltração, uma cárie, uma incompatibilidade ao material odontológico, ele se torna uma resistência elétrica. Então, tende a acumular mais tártaro, a acumular mais restos de alimentos. Então, é aquele dente que sempre acumula restos de alimento, a saliva fica mais grossa, você pode sentir uma raspagem na garganta, afta, alterações na pele próxima, então muita acne perioral, né? Aumento de oleosidade, cravos, espinhas e principalmente queda de cabelo nessa região frontal, cuja mesma vascularização, inervação e nutrição tem a ver com o dermátomo que passa pela região mandibular. Outra observação que é muito útil é a utilização de material ortodôntico. Então, quando formos fazer um tratamento ortodôntico, nós usamos material metálico na boca. Existem pessoas que geneticamente não são compatíveis a esse metal. Esses materiais podem conter níquel, platina, alumínio. Existem pessoas que são alérgicas a esses componentes metálicos. Como que você pode inferir, pensar que você pode ser alérgico ao material odontológico? Se você, ao utilizar bijuteria, você sente irritação no pavilhão auricular, irritação no anel, no colar, muito provavelmente você deve ter alergia ao níquel, à platina, ao alumínio, que são os componentes utilizados nesses materiais odontológicos. E ao colocar um aparelho desse sem avaliar a compatibilidade, fazer os testes alérgicos, você pode aumentar o seu risco de vasoconstrição, aftas, lesões periorais, dermatites, rosácea e até queda de cabelo. Então, essa personalização, avaliar a sua genética, a sua individualidade, avalie se você teve algum sintoma de pele, cabelo, unha, antes, depois, durante um tratamento dental, antes de colocar o aparelho, após colocar o aparelho, não é erro, não é alteração de algum colega, mas sim a sua compatibilidade, porque muitas vezes a parte odontológica está perfeita, mas as reações vasculares de vasoconstrição, a condutibilidade elétrica, se você for geneticamente mais suscetível à poluição eletromagnética, radiação, nesse momento, ao colocar um aparelho que contém platina, alumínio, níquel, você se torna mais suscetível à poluição eletromagnética e ela é vasoconstritora e broncoconstritora, ou seja, ela fecha os vasos sanguíneos e diminui a oxigenação pulmonar. Isso pode diminuir a sua performance, dar falta de ar e até queda de cabelo. Então, uma das coisas que devem ser investigadas nos casos de queda de cabelos, alergias crônicas, doenças incuráveis, crônicas e progressivas, é sim a compatibilidade ao material odontológico, focos dentários incipientes e o aparelho, o tipo de material que está sendo utilizado no seu aparelho. Então, mais uma dica para você. Então, como falou a professora Elisete, né,
Podemos ter uma série de alterações odontológicas, então tanto na queda de cabelo, alterações de pele, doenças sistêmicas, e isso de várias formas, que eu vou mostrar agora para vocês. Os dentes, quando eles morrem e a gente tem que tratar o canal, eles podem acabar produzindo na parte orgânica deles mercaptanos, né? E processos respostas inflamatórias. Isso vai acabar gerando uma resposta imunológica. Isso vai irritar o nosso sistema neural e ativar o nosso sistema de luta e fuga, que é mais conhecido como o nosso sistema simpático. E isso vai acabar gerando um desequilíbrio químico-orgânico. Toda a toxicidade bucal, inclusive os metais que podem estar na nossa boca através das restaurações de mercúrio, né, as restaurações de amálgama dental, assim como também as coroas, núcleos, aparelhos ortodônticos, contenções, aparelhos removíveis, próteses sobre implantes, implantes, etc. Esses metais podem ser liberados e podem ser ligando a uma molécula, uma proteína, um aminoácido, ele acaba conseguindo entrar dentro das nossas células. E aí ele vai diminuir a frequência dessa célula. E aquela célula que tinha uma frequência que era reconhecida como nossa, começa a não ser mais reconhecida como nossa. E ela começa a ser comida pelo nosso sistema imunológico. Literalmente, ela não é reconhecida como self e começam as nossas doenças autoimunes. Problemas que você pode ter e não sabe na nossa boca, né? Então, o dente, ele funciona como um microsistema. A vascularização, a nutrição, a irrigação e a drenagem linfática estão interligados ao nosso sistema neuroectoderme, órgãos formados pelo mesmo tecido embrionário, ligados aos olhos, pele, esmalte do dente e cabelos. Qualquer alteração odontológica, como uma infiltração na dentina, cárie, infiltração na restauração, entre outros, podem não acarretar nenhum sintoma a nível de dente. Porém, em outras pessoas, pode ocasionar queda de cabelo crônica, fragilidade nas unhas e dores crônicas. O nosso dente ele é formado por várias fibras do sistema linfático, do sistema nervoso central. Ele tem um novelo de fibras do sistema linfático, nervoso, vegetativo e central. E ele está ligado ao nosso corpo todo. Então, apesar de ter essa ligação direta devido ao tecido embrionário, nós também temos uma ligação direta com todo o nosso corpo. Quando nós temos a toxicidade bucal, e entenda-se toxicidade bucal, uma infestação de bactérias por cárie, doença periodontal, tratamento de canais mal realizados, tratamento de canais que não tiveram um acompanhamento correto e começaram a causar problema. Quando temos osteonecrose e nico, nós temos o efeito da bactéria alterando toda a nossa homeostase. O nosso corpo combate essa bactéria com muita energia. Então é como se a gente colocasse dentro de um quarto que tem um ar-condicionado para 24 graus. Só para completar, o mercúrio ele é extremamente perigoso, tá? E ele vai acabar trazendo para a gente uma série de consequências. A literatura mostra que após de 3 a 6 anos que fazemos a remoção insegura ou às vezes colocamos um amálgama, sinais, sintomas e doenças podem aparecer. Cada um vai ter o seu limiar, né? Vai depender de fatores genéticos, alimentares, ambientais. E o mercúrio, ele se liga em 99% das enzimas que tem o grupo de enxofre no seu local ativo. Isso vai parar a produção de ATP, que é a nossa pilha, né, de energia, e isso vai interferir também como as mensagens são enviadas de uma célula para outra. Quando a gente tem, por exemplo, um problema na mensagem, que o RNA mensageiro fala para a nossa fita de DNA se formar, a gente pode acabar, inclusive, acionando uma série de doenças
que estavam adormecidas. Porém, colocamos ao lado uma churrasqueira e um forno, nós estamos exigindo desse ar-condicionado para que cause a nossa homeostase, a nossa temperatura em 25 graus, muita energia. Essa energia ela é desperdiçada combatendo essas bactérias, essa patogenicidade dessas bactérias e toda essa toxicidade gerada por essas bactérias para que possa defender o nosso organismo. Quando essa energia poderia estar sendo utilizada para produzir um cabelo de melhor qualidade, uma vida mais saudável, entre outros benefícios. O flúor e a pineal é um capítulo à parte que em breve eu vou estar comentando com vocês. Apertamento e bruxismo também é muito importante, porque quando fazemos apertamento e bruxismo durante a noite, quando o nosso sistema de vigília não está ativo, podemos fazer entre 300 a 400 kg-força. Para gerar essa força enorme que toda a musculatura envolvida na nossa cintura escapular pode fazer, precisamos de muita energia. E essa energia gera uma contração muito grande do nosso corpo, o que vai dificultar a microcirculação que vai nutrir o couro cabeludo. Então, precisamos olhar com muito cuidado o apertamento e o bruxismo dental. O seu tratamento ele pode ir desde uma forma mais simples até uma forma mais completa, onde verificamos toda a parte química, orgânica, emocional e estrutural. Materiais odontológicos dissonantes, é muito importante que a gente verifique para que ele não roube elétron do nosso corpo e para que o nosso corpo não tenha que se preocupar em estar devolvendo esses elétrons para a formação do nosso DNA. Então, eles são extremamente ruins para o nosso corpo. Precisamos observar e saber escolher exatamente os melhores materiais, porque eles vão ficar durante anos na nossa boca. O bisfenol é um material que vai alterar toda a nossa parte hormonal. Então, tanto nos homens como nas mulheres, ele vai ser ruim. A microcirculação é extremamente importante para nutrir. Vamos imaginar que a microcirculação é como o caminhão que vai levar o alimento, o caminhão que vai levar o substrato de uma fábrica de sapato. Então, entra o caminhão de cola, entra o caminhão de tecido, entra o caminhão de borracha, ele leva até a fábrica e na fábrica existe todo o processamento. Para a produção de uma molécula de serotonina, precisamos de 40 nutrientes. Então, esses caminhões, através da microcirculação e do nosso terreno biológico, eles estão constantemente entrando dentro das nossas células. Porém, depois da produção, é importante que passe um caminhão para recolher os sapatos que foram feitos nessa indústria. E também é importante que o caminhão de lixo passe também para recolher as sujeiras que foram feitas. Se esse sistema de microcirculação que leva o alimento para a nossa célula, que coleta o que a célula fez e que coleta as sujeiras, ele não funciona de uma forma correta, podemos ter profundas consequências no nosso sistema imunológico, no nosso sistema, profundas consequências sistêmicas. Outra coisa, a ativação do sistema de luta e fuga, que vai gerar adrenalina e cortisol, ele é extremamente importante. E eu vou mostrar tudo que pode ser ocasionado na nossa boca que possa gerar isso. Desde sensibilidades dentinárias, a própria toxicidade das bactérias, entre outros fatos como osteonecrose, nico, tratamentos canais, cáries e doença periodontal. Então, falando mais profundamente sobre os organometálicos, eles são principalmente ocasionados pelo mercúrio, que sai da restauração,
de amálgama dental. O mercúrio é um metal que ele começa a evaporar a menos 38 graus e ele acaba sendo ou engolido por nós ou respirado por nós e acaba entrando na nossa corrente sanguínea, ou muitas vezes quando mastigamos alimentos mais duros, pequenos pedacinhos acabam indo para nosso intestino e lá no intestino, através das bactérias, eles acabam sendo metilados e transformados em metilmercúrio, que é ainda pior para o nosso sistema. Os metais na boca, a gente não sabe de onde eles vêm, muitas vezes não podemos garantir de onde vem. Então já aconteceu de eu conversar com protéticos e eu vi que tem alguns protéticos que acabam derretendo panelas de alumínio para fazer próteses removíveis. Então, esse alumínio ele pode acabar realmente ocasionando sérios problemas de contaminação na nossa boca. Porém, como falou a professora Elisete, a doutora Elisete, ela comentou que se o metal, mesmo que seja de boa qualidade, não for ressonante ao nosso corpo, ele vai estar brigando, né, gerando uma diminuição de toda a energia vital por onde passam os meridianos. O outro é a corrente galvânica. Então, materiais de diferentes potenciais elétricos vão doar elétrons para outros materiais, formando o que a gente chama de corrente galvânica. Essa corrente galvânica, ela pode acabar gerando uma série de problemas no nosso corpo. O galvanismo, ele pode causar sensibilidade dentinária, gosto metálico, choque ou salgado na boca, aumento da secreção salivar, sensação de queimação ou formigamento da língua. Ele também pode gerar complicações sistêmicas devido aos seus efeitos no sistema nervoso central. Então, dores de cabeça, fadiga crônica, perda de memória, privação do sono, irritabilidade. Então, o galvanismo, né, ele também pode ele precisa ser muito bem avaliado, a corrente galvânica, a intoxicação por mercúrio e também fatores da higiene e do sono, porque todos podem acabar gerando irritabilidade, fadiga crônica, perda de memória, privação do sono e irritabilidade. Então, no diagnóstico, o dentista precisa ficar bem atento a todos esses fatores. Eu queria mostrar para vocês agora um vídeo que eu fiz de uma forma resumida de como age o mercúrio e como fazemos e da importância da remoção segura dos amálgamas, tá? Muitas vezes ficamos em tratamentos e esquecemos de desintoxicar do mercúrio e ele vai causar uma série de problemas na nossa saúde. Nesse vídeo, gostaria de compartilhar com vocês o resultado de alguns estudos que têm sido feitos referentes à intoxicação por mercúrio. A colocação do amálgama dental, assim como a sua remoção, são extremamente perigosos para a nossa saúde. Apesar de ter encontrado mais de 700 artigos condenando o amálgama dental, muitos estudos ainda devem ser realizados. A primeira parte deste vídeo foi idealizado para a International Academy of Oral Medicine and Toxicology. Nele podemos ver um dente extraído que contém uma restauração com amálgama dental. Quando polimos, simulando que estamos escovando, rangendo, mastigando, comendo chicletes, vejam o vapor de mercúrio que vaza desta restauração. É impressionante a quantidade de mercúrio que inala um paciente que tem restaurações em amálgama em sua boca. O mercúrio é um metal líquido que evapora a uma temperatura extremamente baixa. Conforme o atrito da broca dental na sua remoção, existe o aquecimento e libera centenas de vezes mais vapor de mercúrio que pode intoxicar o paciente, a equipe dental e o meio ambiente. Diversos tipos de tratamentos sistêmicos efetuados por médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, etc., podem ser muito prejudicados. Um estudo feito na Universidade de Calgary, no Canadá. Para realizar este estudo, foram cultivados neurônios e observaram seu desenvolvimento no microscópio eletrônico.
Os dendritos se desenvolvem a partir principalmente das proteínas a actina e a tubulina. A neurofibrila é como se fosse um fio de cobre que leva os estímulos nervosos pelo corpo. A tubulina protege este fio com uma capa protetora formando um citoesqueleto. Observe atentamente quando coloco um pouco de mercúrio próximo a essas terminações nervosas. O mercúrio se liga à tubulina, impedindo a ligação com outra tubulina, deixando este fio sem proteção, causando a degeneração do neurônio. O mercúrio também se liga a uma enzima dentro da célula, nos mitocôndrias, que impede a formação de energia. Muitos artigos relacionam o mercúrio das restaurações com fadiga, perda de memória, Alzheimer, doenças degenerativas, depressão, irritabilidade, insônia, problemas renais, etc. A remoção das restaurações de amálgama, quando for indicado, deve ser feita de forma segura, seguindo um rígido protocolo. Devemos sempre ter em mente segurança do paciente, utilizar máscara com oxigênio para evitar a inalação do ar contaminado, isolamento absoluto, campos e óculos de proteção, sugador de alta potência, protocolo específico para sua remoção, segurança do dentista e equipe, gorros, aventais descartáveis, luvas, óculos e máscaras especiais, segurança do meio ambiente, sugador especial que recolhe e não envia para o esgoto os restos de amálgamas, aspirador que remove da sala os vapores de mercúrio. Quem tiver interesse é só posicionar a câmera que ele vai abrir o link desse vídeo no nosso canal do YouTube e agradeço se puderem compartilhar o nosso trabalho. Existe um manifesto da International Academy of Oral Medicine and Toxicology que ele tem 904 literaturas, sendo que por volta de 50 fala que não faz mal a restauração de amálgama para a saúde e todas as outras estão relacionadas a problemas de saúde. Então é um artigo bem interessante para ser lido e ele está aqui na nossa palestra, caso alguém tenha interesse em lê-lo. Então, do ponto de vista odontológico, nós dentistas aprendemos que o amálgama não faz mal à nossa saúde, que ele forma um composto extremamente estável e que não libera mais mercúrio depois que forma esse composto estável. Eu vou mostrar para vocês que não é bem assim, né? E que do ponto de vista sistêmico, ele é um grande veneno para a nossa saúde. Esse é um trabalho feito também em Calgary University e foi apresentado, tá? E foi pego um pedaço de uma restauração de amálgama, foi polida e depois colocaram no microscópio óptico. E aí a gente vê que ainda resta uma série de mercúrios para serem evaporados. E esse mercúrio que fica, ele fica praticamente o resto da vida evaporando a nossa boca. E um grande erro nosso, dos dentistas, vamos lá, quando diminuiu toda aquela parte de evaporação, a gente vai e durante a limpeza a gente faz o polimento desses amálgamas. Outro trabalho também que foi apresentado por Calgary University, eles pegaram e colocaram 12 faces de amálgama na boca de uma ovelha, que ela estava grávida, marcaram esse mercúrio com isótopo radioativo para depois de 30 dias ver por onde que o mercúrio circulou. E aí a gente pode ver que contaminou toda a boca, contaminou os rins, o fígado, o intestino e o feto. Então, são trabalhos extremamente sérios que mostram o que acontece com o mercúrio. São 250 sinais, sintomas e doenças relacionados à intoxicação por mercúrio, onde podemos ver que a ansiedade, irritabilidade, perda de memória, incapacidade de concentração, insônia, depressão, muitas vezes pensamentos ruins, pensamentos suicidas, podem estar relacionados ao mercúrio. Temos também artigos falando da disfunções reprodutivas, doença de esclerose lateral amiotrófica,
esclerose múltipla, mal de Parkinson, problemas cardiovasculares, Alzheimer, entre outras. Quando falamos da remoção segura do amálgama, precisamos lembrar que temos que proteger o meio ambiente, pois, infelizmente, nós dentistas somos os que mais poluímos os rios com mercúrio, vindo das restaurações de amálgama. Então, precisamos ter separadores de mercúrio para que sejam separados para não irem para os rios. Esse mercúrio que vai para o rio, ele acaba sendo metilado pelas bactérias e essas bactérias acabam produzindo metilmercúrio, que é comido pelos peixinhos, os peixinhos vão se alimentando de outros peixes, quando chegam nos peixes grandes estão extremamente contaminados e aí começamos a nos contaminar também. Também precisamos nos proteger o nosso paciente com campo nitrílico, que impede que o vapor de mercúrio seja respirado, máscara de oxigênio, que impede que o paciente respire o vapor, aspirador de sucção, campos na roupa, touca, óculos e principalmente campo na boca, impermeáveis, para impedir que restos de mercúrio de restaurações fiquem sobre a roupa do nosso paciente. E é lógico que precisamos também proteger a nossa equipe dental. Então, toda a equipe dental precisa estar protegida para evitar maiores problemas de saúde. Máscaras faciais, proteção para dentista assistente, gorro, aventais, luvas nitrílicas, etc. Hoje em dia, trabalhamos desta forma. Gostaria de mostrar para vocês o depoimento de um paciente meu que fez a remoção segura, né? E mostrar a importância que essa remoção tem na vida das pessoas, principalmente para quem tem uma alteração genética, chamado APOE3, APOE4 e CEPOX4. Eu não devo ter nenhuma dessas alterações genéticas. Quem tem essa alteração genética pode sofrer muito, como vocês vão ver o depoimento do Maurício. Eu encontrei a clínica aqui através da internet. Eu estava com uns amálgamas de mercúrio, na verdade, que eu nem sabia que eu tinha, mas eu sabia que eu tinha retirado né? E essa extração me trouxe alguns problemas de saúde, né? Eu pesquisei bastante e os sintomas eram bastante compatíveis com o que eu estava apresentando. E eu achei a clínica, vim até aqui e descobri que eu tinha um outro amálgama. E eu estava fazendo um protocolo de quelação para retirar o mercúrio que já estava dentro de mim. E enfim, só que a minha saúde oscilava demais, eu tinha muitas recaídas, muitos altos e baixos. E então eu resolvi tirar o amálgama aqui, né? Então retirei numa sexta-feira, no domingo eu já manifestei algumas melhoras significativas. Acho que a principal delas é a arritmia, então eu tinha uma arritmia muito forte. Falta de ar também melhorou bastante, a ansiedade diminuiu drasticamente, então foi uma diminuição bem considerável. Outros sintomas menos relevantes, como problemas de pele, então espinhas nas costas secando bastante. E agora a quelação está surtindo resultados que são definitivos. Antes, quando eu parava o protocolo, eu tinha muitas oscilações. E agora os resultados são aparentemente definitivos, né? E é isso. Nesse ínterim, eu dei uma melhorada bastante considerável, como eu mencionei. E evidentemente eu voltei a fazer muitas coisas que eu não fazia. Uma delas foi praticar esporte. Então já fazia alguns anos que eu não entrava numa quadra para jogar alguma coisa, para praticar algum esporte. Eu fiz isso sem ter arritmia, sem ter falta de ar, sem ter aquela fadiga muito intensa que eu tinha antes. E estou retornando aos estudos agora, conseguindo estudar com mais calma, com mais frequência, com mais consistência. E enfim, são muitos sintomas realmente que melhoraram. A nossa hemoglobina, ela é negativa e negativo com negativo acaba tendo uma força de repulsão entre ela.
Quando a gente brinca com o ímã, a gente coloca um negativo com negativo e eles acabam se repelindo. A isso chamamos de potencial zeta. Quando a nossa hemoglobina começa a carregar muitos cátions, como por exemplo o mercúrio, o chumbo, o alumínio, o cádmio, entre outros, o que acontece é que a nossa célula começa a se aproximar, positivo com negativo, começa a se aproximar, aumentando a densidade do nosso sangue, diminuindo a nossa microcirculação. E lembre daquele exemplo que eu passei para vocês. Fica cada vez mais difícil de entregar o nutriente para a nossa célula, de entregar o nutriente para o nosso terreno biológico, para a nossa célula, e de recolher a sujeira que ela produz. Aqui podemos ver um exemplo do lado esquerdo das nossas células todas agregadas, diminuindo a capacidade de entrega, principalmente nas veiazinhas bem pequenininhas. Quem mais sofre com isso é o nosso sistema de filtragem do rim e o nosso cérebro. Já falei para vocês do apertamento e bruxismo, mas podemos fazer até 400 kg força quando o nosso sistema de vigília não está ativado. Produzir tanta energia, precisamos da cadeia anaeróbica. E aí vamos ter a produção do ácido lático, que ele tem um formato de drusa que vai provocar a dor. Então, principalmente em quem faz bruxismo, apertamento, é muito comum a gente encontrar dor no pescoço, dor de cabeça, dor no ombro, também dor nas costas, tudo devido ao apertamento dental. Eu fiz esse vídeo para os meus pacientes e vou mostrar para vocês agora. E mostrando a importância das intoxicações por metais tóxicos. Mais uma vez, citando a nossa doutora Elisete Kaffer, é muito importante uma avaliação personalizada para investigar a incompatibilidade aos materiais odontológicos, focos dentários, incipientes e o tipo de material que está sendo utilizado, pois você pode estar apresentando algum dos sintomas citados e eles passarem desapercebidos. Quando colocamos algum dos materiais que não são ressonantes na nossa boca, ou seja, independentemente da qualidade dele, se ele não faz sentido para o nosso corpo, ele pode acabar, a nuvem de elétron dele pode acabar bloqueando a energia vital que passa pelos meridianos, que nutrem esses órgãos. Os meridianos são como vias rápidas de energia que nutrem os nossos órgãos. Se você acessar esse QR Code, você vai poder ver o nosso site da 25 Odontologia, onde temos uma ferramenta da internet, da International Talk, que mostra, você coloca o número do dente e ele te dá todos os meridianos, os órgãos, glândulas, as vértebras da coluna vertebral, os órgãos sensoriais, a musculatura, entre outras várias informações que estão relacionadas com aquele dente. Então, quem tiver interesse, por favor, é só colocar a sua câmera nesse QR Code e vai acessar direto esse gráfico de meridianos. Quem desenvolveu esse trabalho foi o Dr. Voll, um alemão, mostrando da importância, mostrando como os dentes se relacionam com os órgãos. Através da biorressonância, nós conseguimos selecionar o melhor material para o nosso paciente. Então, a melhor resina a ser utilizada, a melhor cerâmica, entre outras várias coisas que podemos medir. Medimos também, através da biorressonância, os alimentos que ingerimos. Tem alimentos que roubam muita energia do nosso corpo e devem ser evitados. Então, alguns sinais dermatológicos podem surgir resultantes dessa incompatibilidade. Alterações da salivação, dentes mais porosos e ásperos, acúmulo de tártaro, aftas, acne perioral, queda de cabelo na região frontal, dermatite, rosáceas, entre outros.
Então, o sistema simpático, ele acelera o nosso corpo através da adrenalina, noradrenalina, do cortisol, e ele vai preparar o nosso corpo para a luta e para a fuga. A quantidade de adrenalina vai aumentando. Conforme ela aumenta, ela vai diminuir a circulação periférica, ela vai causar uma série de alterações sistêmicas se essas chavinhas não forem desligadas. Eu vou mostrar rapidamente para vocês alguma dessas chavinhas que são ligadas. A placa bacteriana vai se formando e tanto as bactérias como as toxinas vão irritando ao redor do nosso dente e vai provocar o que a gente chama de gengivite. A gengivite nada mais é que um processo inflamatório de proteção dessa gengiva. E vai ser o primeiro sinal, pode ser o primeiro sinal para uma doença mais importante, que é a perda do osso, chamada doença periodontal. Então, na doença periodontal, nós temos peri, é o redor, né, e odontia é o dente. Então, ao redor do dente, forma-se essa inflamação na gengiva, ela vai se apresentar inchada, sangrando, pode ter a retração dela aparecendo de uma forma mais longa, pode ter pus entre os dentes e a gengiva, os dentes podem ficar mais moles, mais frouxos, um mau hálito, um gosto ruim na boca, né? Entre outras coisas. Essa bactéria, ela fica produzindo sinais, tá? Que são os fatores inflamatórios que o nosso cérebro vai interpretar como estamos em guerra e vai mandar para o nosso cérebro uma informação. Se estamos em guerra, por favor, manda mais glicose, que é a nossa gasolina. Estamos em guerra, protege as nossas paredes, as nossas artérias, podendo gerar os arteromas, né, e a arteriosclerose. Vai aumentar nosso PCR sensível. Isso tudo pode acabar gerando uma série de comprometimentos, porque quando o sistema imunológico é ativo, libera a adrenalina vai produzir uma série de problemas. Vou mostrar para vocês agora um vídeo que mostra exatamente, de uma forma resumida e didática, os males que a placa bacteriana e a doença periodontal, a gengivite, podem ocasionar no nosso corpo. Though it's often taken for granted, in many ways, your mouth is the gatekeeper between the outside world and the rest of your body. Your mouth is teeming with billions of tiny living one-celled microorganisms called bacteria. There are more bacteria in your mouth right now than there are people on Earth. Over time, these bacteria can stick together and multiply over and over again. They form a colony, and the colonies can then join together, forming a thick layer called a plaque biofilm. This can eventually spread across every surface of your entire mouth, your teeth, your gums, your cheeks, and your tongue. Every small space in your mouth provides the perfect environment for the most harmful bacteria to thrive, and for the plaque biofilm to grow, which it can do dramatically over the course of a single day. Your mouth's inflammatory cells are activated to kill the bacteria, but the bacteria can build strong defenses within the colony to stay alive. Even antibiotics are no match for these resilient bacteria. These inflammatory cells, which are designed to protect the body, can then cause harm in the form of gum inflammation, also known as gingivitis, the earliest stage of gum disease. People with diabetes are even more susceptible to gum disease because their blood vessels are compromised. The area between your teeth and gums is densely packed with intricate blood vessels. Normal everyday activities can burst those tiny vessels. Then pieces of the plaque biofilm and bacteria can detach and mix with the blood, giving bacteria from the surface of your mouth full access to the rest of your body.
And for people with severe gum disease, new science suggests that these bacteria may link to other disorders. Like heart disease, where bacteria may be involved in plaque buildup in the blood vessels. Or pneumonia, where bacteria can create an infection in your lungs. Or rheumatoid arthritis, a debilitating disease of inflammation in the joints. Or preterm low birth weight in infants, which may be linked to bacteria passed from the mother to her fetus. Good oral care can positively affect your overall health, and leading dental organizations agree that brushing twice a day is not enough. Adding flossing and rinsing with an antimicrobial rinse can significantly improve and maintain your oral health, which is important because what happens in your mouth doesn't stay in your mouth. A periodontia ela também está relacionada a uma série de doenças crônicas, incluindo a hipertensão, diabetes mellitus, artrite, doença intestinal inflamatória, psoríase, doenças cardiovasculares, partos prematuros de baixo peso ao nascer, lúpus, bacteremia, pneumonia, endocardite, septicemia, câncer, entre outras. Temos aqui um exemplo de artigo que mostra que a doença periodontal pode também estar relacionada ao câncer de peito. A cárie é outra doença transmissível, né, que vai gerar, através da fermentação, as bactérias vão comer o resto de alimento que fica ali no nosso dente, vão transformar aquilo em ácido, o ácido vai remover o cálcio, sem o cálcio, aquela vai causar uma fragilidade ao redor do nosso esmalte do dente. Quando comemos alguma coisa mais dura, a gente forma um pequeno buraquinho, que se não cuidado, pode ocasionar uma série de problemas, né? Como buraquinhos maiores, onde entra mais alimento, fica alimentando durante mais tempo, produzindo mais ácido no nosso dente, e ele vai aumentando. Conforme ele chega próximo à dentina, começamos a sentir as primeiras dores, com doce, frio, e essa dor ela pode ir piorando, até quando chega mais próximo ao nervo e começa a sentir dor com quente. Esse problema, que é o famoso problema de canal, se a gente não cuida, pode acabar ocasionando um problema ainda mais sério, que é o abscesso, ou um problema mais crônico, causando um granuloma ou mesmo um cisto. Todos os dentes com canal tratado devem ser observados e cuidados. Como podemos ver, através do periodonto, as toxinas produzidas pelas bactérias que podem acabar se desenvolvendo ali, assim como do canal acessório, podem acabar caindo na corrente sanguínea e infectando uma série de órgãos à distância. Essas toxinas elas vão inibir a limpeza das enzimas do citocroma P450. E se a célula ela não é limpa, ela com o passar do tempo pode acabar produzindo um problema mais sério, que é o problema de câncer. Todas essas toxinas elas podem também acabar escorregando através dos linfonodos e acabar contaminando à distância outros órgãos. A cavitação ou osteonecrose ou a neuralgia induzindo cavitação osteonecrótica, mais conhecida como NICO, ela também acaba sendo um ambiente super favorável, é um buraco, uma caverna dentro do nosso osso, e aí pode acabar ocasionando uma série de problemas sistêmicos. Queria falar para vocês rapidamente sobre o flúor e a pineal. Então a pineal é uma glândula endócrina no nosso cérebro, bem no nosso cérebro, que vai produzir a melatonina. E a melatonina é um hormônio derivado da serotonina, responsável pelo nosso sono. Então, responsável pela regulação dos nossos ciclos circadianos. A pineal, ela tem na sua formação hidroxapatita. E essa hidroxapatita,
ela tem uma afinidade muito grande ao flúor, porque a hidroxiapatita é positiva e o flúor é negativo. Ela não está protegida pela barreira hematoencefálica, então ela fica sujeito à irrigação direta do sangue e seus componentes. O flúor, que acabamos adquirindo principalmente da água, toda a água engarrafada no Brasil acaba recebendo o flúor. E esse flúor acaba caindo na nossa corrente sanguínea e pode acabar petrificando e gerando uma disfunção da nossa pineal. A melatonina é produzida pela pineal e vai regular o nosso sono. Se dormimos pouco, ocorre um acúmulo de glicotoxinas que podem prejudicar os processos de reparação da pele e também de neurodegeneração. Isso é super importante para o desenvolvimento de uma série de doenças e também a fadiga da pineal. Então, o que devemos fazer é procurar um dentista biológico integrativo que possa, de uma forma integrativa, verificar a compatibilidade com os materiais odontológicos e também verificar se esses materiais não estão fazendo mal para o nosso sistema. O conceito de odontologia biológica não é uma especialidade, mas sim uma filosofia. E utilizamos técnicas cada vez mais seguras e materiais cada vez menos tóxicos, para que possamos ter uma saúde global do nosso paciente. Nós, dentistas integrativos, na minha visão, atuamos na estrutura, porém com uma visão de todas as reações químicas orgânicas que acontecem e das alterações da parte emocional, porque tudo isso pode acabar gerando desequilíbrio um no outro. E da mesma forma, quando atuamos na estrutura, precisamos também, se necessário, indicar para outros profissionais para tratar tanto a parte químico-orgânica como também de emoção, a parte emocional. Isso tudo para que possamos ter um resultado mais efetivo, mais integral e mais duradouro para o nosso paciente. Metais e próteses, núcleos, contenções, aparelhos ortodônticos, etc., podem causar uma vasoconstricção e aumentar a poluição eletromagnética. Então, esses metais eles devem ser evitados e muitas vezes temos que substituí-los. Os metais podem alterar a condutibilidade elétrica, levando a alterações vasoconstritoras. Eu fiz um vídeo para os meus pacientes para mostrar a importância da prevenção. A prevenção é o melhor caminho. A placa bacteriana se forma a partir das bactérias que moram na nossa boca. Elas criam um ambiente propício para que outras bactérias mais perigosas apareçam. As toxinas produzidas podem ser muito prejudiciais à nossa saúde e podem nos causar infecções à distância de outros órgãos, como endocardite no coração, pneumonia nos pulmões, artrites, partos prematuros, desequilibrar a glicemia, interferir no sistema imunológico, aumentando a demanda e esforço das células de defesa do nosso corpo. Quando comemos muitos açúcares, além de aumentarmos o risco de cáries, também aumentamos a acidose no nosso corpo, promovendo um ambiente mais propício para fungos, bactérias e células tumorais. A remoção de restaurações de amálgama dental deve ser sempre feita de forma segura para não interferirem nos tratamentos de médicos, terapeutas e psiquiatras e não piorarem as condições de saúde dos nossos pacientes. Às vezes, o equilíbrio da nossa saúde é tão instável quanto a neve no topo das montanhas. Qualquer desequilíbrio pode gerar uma avalanche. No caso de cáries profundas, pode contaminar um nervo e ter que tratar o canal do dente. Segundo estudos de Price, os canais colaterais e canalículos dentinários podem ficar sujos e viram abrigo de bactérias. Essas toxinas, além de inibirem enzimas que fazem a limpeza das células, podem estar envolvidas com câncer e outras doenças. No caso das extrações, quando necessárias,
Restos de ligamentos podem gerar osteonecrose, o NICO, que também podem promover dor na face, toxicidade e favorecer muitas doenças. Mesmo os implantes de titânio e zircônio têm suas vantagens e desvantagens. Diferentes metais na boca podem gerar corrente galvânica, gosto de metais, alergias, entre outros. Não existe um excelente caminho depois que perdemos a estrutura dental ou a óssea. Pensando nisso, a 25 Odontologia pensou em um programa de prevenção que auxilia o paciente a adquirir novos hábitos e obter melhores resultados e mais rápidos, efetivos e econômicos para a sua saúde. Um diagnóstico mais integrativo, com uma melhor visualização e entendimento do paciente. Um planejamento sempre viável, com muita ciência, arte e amor. Segue aqui o meu contato pessoal, caso tenha alguma dúvida, queira entrar em contato. Tá? Vamos ter agora o segundo vídeo, onde entrarei um pouco mais profundamente no que é necessário pedir para os nossos pacientes. Então, a radiografia, exame de sangue, mais específico para cavitações, a forma da tomografia. Vou mostrar também o que devemos procurar na boca, observar na boca dos nossos pacientes, assim como na nossa panorâmica. Quem tiver interesse, por gentileza, entre em contato com a administração do congresso. Segue aqui os vídeos da nossa clínica, do YouTube. Quem tiver maiores interesses, temos vários assuntos aqui relacionados à odontologia biológica, à estética, à odontofobia, prevenção, entre outros assuntos. Muito obrigado.